Muito bem, pessoal. Então esse aqui é um vídeo complementar ao vídeo anterior. Então se você não assistiu o vídeo anterior ainda, assista primeiro para que você possa entender essa simulação. Então nesse vídeo aqui eu vou falar aqui sobre uma simulação de uma pessoa que tem dupla atividade. Ela exerce atividade como CLT, trabalha numa empresa, e também trabalha como afiliado. Então ela tem as duas atividades, sendo que a atividade de CLT tem a regra própria, retenção de R na fonte direto, e depois ela vai fazer a declaração de ajuste anual, que é o imposto de renda que ela entrega no ano seguinte, para poder regularizar a sua situação do imposto de renda e ver se ela tem mais imposto a pagar ou até restituir. E no caso do afiliado, ela tem lá o MEI, então ela recebe pelo MEI. Então como é que funciona essa questão toda? Então ela, nesse caso do exemplo que eu estou dando aqui, ela tem R$4.000 de rendimento mensal, consequentemente R$48.000 como CLT. E tem mais R$4.000 de rendimento mensal, consequentemente mais R$48.000 como afiliado. Tem no total de 96k. Como é que funciona a regra conforme eu expliquei no vídeo anterior? No caso dela como pessoa física, ela vai ter o imposto que ela vai pagar retido na fonte. Então isso ela não tem como mexer, isso já vem retido na fonte pela empresa que paga ela. Quando a empresa paga, ela já paga o valor líquido, que nesse caso aqui, sem considerar outras situações individuais, como dependentes e tudo mais, ela teria de imposto a pagar, que foi retido já, R$3.564. Agora, como é que funciona para ela regularizar a sua situação dela como afiliada? Como afiliada, ela tem ali os R$4.000 por mês, e eu falei na regra da legislação tributária que ela pode distribuir como lucro somente 32% com isenção de IR. Consequentemente, a diferença disso, que seria 32,6k, ela teria que somar junto ao rendimento que ela já teve como CLT, porque ela vai ter que lançar isso como rendimento tributável. Então, ou seja, 68% dos 48 mil que ela recebeu aqui passa também a ser tributável se ela não tiver uma contabilidade para demonstrar que na verdade ela teve um lucro superior aos 32%. Então, para quem tem só o MEI e não mantém a contabilidade regular, vai ter que então colocar a tributação aos 68% para que ela fique com a situação regular. Aí o que muda de cenário nesse caso aqui? Ah, mas ela vai pensar assim, mas eu já paguei imposto lá na pessoa física. Tudo bem, pagou imposto na pessoa física. Só que você pagou imposto na pessoa física numa alíquota de 22,5%. Porque na tabela que você entrava ali, a sua tabela era para 22,5%. Só que quando você soma um outro rendimento, que é esses 32k aqui, você muda de tabela e vai para 27,5% e você tem que pagar de imposto total a somatória dos 48k mais os 32. Então, nesse caso aqui, a base de cálculo do imposto seria de 80 mil. E desses 80 mil, o valor do imposto seria 22.176. Existe uma regra, como é aplicado aqui, se aplica aqui também, que é uma parcela de dedução que tem que ser dada sobre o valor do imposto, e o valor do imposto líquido a ser pago seria 9.913. Só que como já foi pago 3.564, que foi retido lá na fonte na CLT, você ainda teria que pagar mais 8.697 de imposto nesse exemplo aqui. Então, só para você entender como é que isso funciona, isso é muito comum para nós que fazemos imposto de renda, quando a pessoa tem, por exemplo, ela tem uma aposentadoria e ela trabalha também numa empresa. Então, como é que funciona? Quando ela trabalha na empresa, ela tem retenção na fonte sobre aquele valor que ela trabalha. Mas ela tem uma outra fonte adicional que é a aposentadoria que ela tem. E nessa aposentadoria, por exemplo, não tem às vezes nem a retenção, porque ela não atinge o valor tributável para retenção. Aí quando soma as duas rendas, aquele valor que já foi retido não foi suficiente e automaticamente a pessoa tem que pagar um valor adicional. Aqui é mais ou menos a aplicação do exemplo desse que eu acabei de dar. Quando ela vai somar o que ela vai receber como afiliado, que ela pode ter a tributação, que são 68% que sobra, porque os 32% ela não teria tributação, entraria na declaração dela como isento, os outros 68% ela tem que aplicar a tributação. Aí nessa aplicação da tributação, ela passa para uma outra classe, porque ela passa aqui para 27%, e além disso, ela só vai poder aproveitar o que foi de fato já pago, que foi no exemplo aqui R$3.500.
Então olha quanto esse afiliado teria de pagar, nesse caso aqui, por ter um MEI. Aí qual é a solução que o afiliado tem? É simples. Você precisa ter um contador que vai pegar os rendimentos do ano todo em questão, vai fazer o lançamento contábil disso, vai pegar as despesas que houveram todo aquele ano em questão, vai fazer o lançamento contábil disso, vai fechar um balanço com um demonstrativo de resultado e vai te gerar um documento que você possa então lançar o valor isento de lucro superior aos 32%. Então aí você pode ter tido um lucro de 70%, de 80%, não importa. Você vai ter isenção total sobre esse valor remanescente que você teve de lucro. Você só precisa ter isso feito por um profissional habilitado. Então esse vídeo aqui para você é um alerta, porque você pode achar que pelo fato de ter regularizado a sua situação como MEI, você está coberto e na verdade você não está coberto. Se você tiver ali, se você não tiver, por exemplo, ali como pessoa física também, uma outra atividade, você só vai ter preocupação em relação ao que você recebeu aqui sobre o seu MEI, que seria os 48 mil. Só que de qualquer forma também você só pode distribuir o valor de 32%, que no caso vai pegar ali 48 mil menos os 32,6K, que é o que vai sobrar. Esse pode ser distribuído com isenção de IR. Então, ainda assim, na declaração de imposto de renda sua, você precisa ter a ajuda de um profissional para que você faça a declaração correta, para evitar problemas. Contando também que a sua declaração de imposto de renda pessoa física, ela vai te ajudar em outros aspectos também, como obtenção de crédito também. Então você precisa se preocupar nesse aspecto da declaração de imposto de renda. Então, muito cuidado, principalmente para você que tem duas atividades concomitantes, porque você pode ter um sério problema com o fisco e hoje o fisco está cruzando as informações facilmente e você pode ter problema sério no que diz respeito à tributação, tá bom? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu espero que tenha sido bem claro para você poder entender como é que isso funciona. Eu procurei ser o mais simples possível. Espero que tenha sido claro para você. Mas se ainda não ficou claro, mande a sua dúvida. Eu teria o prazer em te ajudar, em dar a resposta para que você possa realmente ter uma vida tranquila no que diz respeito ao aspecto tributário. Grande abraço, até a próxima.